Carlos, obrigado porque ele fez a cirurgia, está bem, que ele recupere e volte logo para a sua casa, Pai, para a sua família, o seio da sua família. Em nome de Jesus eu abençoo a vida dele, abençoo também o Alexandre, que estará trazendo uma palavra para a igreja nesta noite. Eu oro em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Hoje é um culto festivo, né? Hoje é o culto das crianças. Como é bom, né? Ter uma igreja onde tem crianças. Hoje, pela manhã, melhor à tarde, a minha esposa falou assim: nossa, onde tem criança tem alegria, né? Então, e realmente, quando você vê uma criança, duas crianças se reunindo, é uma festa, né? Então, como é bom ter uma igreja repleta, né, de crianças, jovens, adolescentes. E eu quero convidar os amados irmãos a abrirem vossas Bíblias o livro de Mateus, capítulo 18, tão somente os versículos de 1 a 6. À medida que os irmãos forem encontrando, gostaria que dessem glória a Deus bem forte. Glória a Deus! Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. E eu quero pedir às crianças, prestem bastante atenção na palavra do Senhor, tá? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos leva a refletir, porque quando eu iniciei o texto, a palavra de Deus diz assim: os discípulos se colocaram aos pés de Jesus, né? Então nós vemos que naquele momento os discípulos, os alunos, né, os discípulos eram os alunos de Cristo, escolhidos por Deus, pelo próprio Cristo. E naquela hora, os discípulos, né, aqueles alunos, eles tinham uma dúvida, né, tinham um questionamento. Eles estavam querendo saber quem era maior no reino dos céus. E Jesus, percebendo, né, sendo perguntado, né, com essa pergunta, ele pega uma criança. Ele pega uma criança e traz para perto e começa a dizer aos seus discípulos: aquele que não se converter como essa criança, e não vos fizeres como essa criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Quando ele fala reino dos céus, é um reino onde ele é o dominador, é onde ele tem todo o domínio, honra e glória. Então ele fala: vocês, discípulos, vocês querem entrar no reino dos céus? Então vocês têm que se tornar, se converter como uma dessas criancinhas. Você tem que ser humilde conforme uma criancinha. E realmente, né, quando nós olhamos para uma criança e nós começamos a observar, a gente vê quanto nós podemos aprender com a criança. A criança, nós percebemos que ela é humilde,
né? Nós percebemos que ela é verdadeira, nós percebemos que ela tem um coração bom, um coração puro, nós percebemos que ela é honesta, nós percebemos que ela é transparente naquilo que ela está vivendo. Então o Senhor ainda acrescenta dizendo assim: portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é maior no reino dos céus. Então ele pega uma criança e fala assim: ó, vocês querem um modelo a ser seguido? Né? Os alunos de Jesus, todos adultos, maiores, né, e capazes. Naquele momento Jesus fala para ele: então agora vocês vão espelhar nessa criança. Eu quero que vocês sejam humildes, né? Mas afinal, o que é humildade, né? Tem gente que confunde humildade com simplicidade. Tem gente que confunde o conceito de humildade. E eu fiz questão, né, de trazer para a amada igreja o conceito de o que é humilde. De acordo com o dicionário, diz assim: é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Então uma criança, ela tem essa qualidade. Então quando uma criança, ela não tem o que? Prepotência. Em momento algum, a criança, né, o instinto dela, ela sempre vai ser o que? Obediente aos seus pais. Isso, né, nós enquanto pais, ensinar aos nossos filhos o caminho em que eles devem seguir. Então essa é uma das características da criança. O livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando Jesus ele pega uma criança para nós seguirmos ela como padrão, ele está dizendo assim: eu quero que você siga essa criança, porque as características que essa criança tem, eu também tenho. Porque a palavra do Senhor diz que ele é manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que nós precisamos muitas das vezes é o que? Humildade. Humildade de uma criança, de reconhecer que está errado, né? Muitas das vezes nós pegamos, né, aqueles que são pais, às vezes vê uma criança faz algo errado, mas devagarzinho ela chega devagarzinho e fala assim: pai, eu fiz isso. Por mais que o coração está doendo, mas ele tem capacidade de chegar e falar para o pai: pai, eu errei. E isso chama-se humildade, né? O que acontece conosco, né, adultos, é a famosa transferência de culpa. Nós gostamos muito de transferir culpa, né? Nós nunca reconhecemos que o erro está em nós. Então Deus ele pega uma criança e fala assim: essa criança é o maior do reino dos céus. Você quer ser o maior? Então você agora vai ter que ser humilde, né? Nós percebemos também uma das características, né, de uma criança é a questão da disponibilidade que ela tem, né, para com o pai, para com seus pais. Então uma criança, ela tem total dependência dos seus pais. Esse tempo atrás eu estava na porta de casa e algo me chamou a atenção. Eu vi um pai carregando um filho, só que esse pai estava carregando o filho de forma diferente. Ele pegou o seu filho e colocou no pescoço e segurava a mão desse menino. Eu acredito que essa criança tinha em torno de 1 ano de idade no máximo. Mas essa criança, ela segurava com tanta força e com tanto carinho na mão do pai, que na hora eu fiquei assim: gente, ela tem uma segurança tamanha, por mais que eu acho que é perigoso carregar uma criança no pescoço, e que às vezes também eu faço, mas é perigoso. Mas a criança tem uma confiança tão grande no pai, ela tem uma certeza tão grande que o pai não vai deixar ela cair, que ela não passa medo no coração dela. Então a criança ela tem total dependência do pai, e é uma das características que nós temos que ter. Por mais que nós crescemos, né, nós nos casamos, nós saímos da casa dos nossos pais, nós saímos dessa dependência biológica, mas a dependência que Deus quer conosco, ela é eterna. E essa dependência tem tudo a ver com subordinação. Vocês sabiam que dependência, o conceito de dependência é alguém que é subordinado a alguém.
Então, se você se declara como dependente, totalmente dependente de Deus, você é subordinado a Deus. Ou seja, um manda e o outro obedece. Então Deus manda e nós obedecemos. E nós temos que obedecer o quê? Os seus mandamentos. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então isso é sinal de uma característica de uma criança. Está vendo tanto que nós podemos aprender com uma criança? Nós podemos ser o que agora? Totalmente dependentes de Deus. Totalmente. E quando nós dependemos de Deus, né, um Deus que tudo pode, um Deus incomparável, ilimitado, quando nós acabamos a nossa força, né, eu vejo muito, né, o carinho e a atenção que um pai e uma mãe têm pelo filho. Se alguém de fora, né, vier entrar no seu lar e querer fazer mal com o seu filho, você vai deixar? Você não vai deixar. Você vai fazer o que você tiver ao seu alcance para defender o seu filho. E assim, da mesma forma, é Deus conosco. Deus, Ele olha para você e vê um filho querido, né? Vê você uma pessoa, né, que está na casa dele, que aceitou Ele como Senhor e Salvador, e em momento algum Ele vai deixar você desamparado. Aleluia. E outra coisa que eu vejo numa criança, né, a questão independência, né? Salmo 31, versículo 15 diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Isaías 41, 13 diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão, pela tua mão direita, e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Então essa é a vantagem de ser servo, né, de um Deus todo-poderoso, de ser dependente de Deus. Tem alguém aqui que trabalha que é autônomo? Alguém aqui é autônomo aqui? Ou não? Todo mundo é autônomo? É irmão Gés, né? Então assim, é tão bom, né, irmão Gés, que quando, vamos supor, segunda-feira, não tem nada preparado, Deus simplesmente abre uma porta e coloca alguém, né, lá batendo na sua porta, falando assim: eu preciso do seu serviço. Por quê? Porque nós vivemos na dependência de Deus, da mesma forma o irmão Josué. Então é Deus movendo na nossa vida, porque Ele entende que se nós não tivermos Ele na vida, nós não somos nada. Nós reconhecemos: Senhor, se não for o Senhor na minha causa, o que será de mim? Nós não somos nada, sem ser dependentes de Deus. E outra coisa que também, né, chama a atenção é a questão da transparência, né? A criança, se ela está triste, ela está triste. Se ela está alegre, ela está alegre. É sim, sim, não, não, né? Então Deus, Ele também quer que nós possamos ser transparentes diante dEle. Quantas vezes, né, nós erramos? Nós somos seres humanos. Nós temos que ter transparência diante de Deus e começar a falar: Deus, eu errei nisso, naquilo, e eu preciso que o Senhor me perdoe. Nós temos que ser transparentes. A criança, né, conforme dito, ela tem a capacidade de chegar no pai e na mãe e falar assim: pai, eu estou com fome. Pai, eu estou com sede. Pai, eu quero dormir. Pai, eu preciso disso. Pai, a professora pediu aquilo. Pai. Será que nós temos falado com o nosso Deus dessa forma? Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso da tua bênção. Nós temos que ter essa simplicidade da criança, né? Eu não sei se os amados irmãos têm esse costume, mas lá em casa, antes de deitar, eu abençoo meu filho e peço, e faço questão dele pedir bênção, e na hora que ele levanta também, eu faço questão, porque eu faço questão de abençoar ele. Da mesma forma é Deus conosco. Deus, Ele quer que nós chegamos e rasgamos diante dEle e comece a falar aquilo que está no nosso coração. Ele não quer que nós chegamos diante dEle com soberba, né? Ah, Senhor, eu fiz isso, aquilo, por isso que deu certo. Não, Deus, obrigado, porque o Senhor, se não fosse o Senhor, nada do que foi feito teria acontecido na minha vida. E nós começamos a enxergar, né, a supremacia de Deus nas nossas vidas. E dentro da transparência, né, da verdade,
A palavra de Deus diz em João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por mim. Mateus 5,37 diz assim: seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência do maligno. Então nós temos que ser verdadeiros, ser transparente. Deus, eu errei, Deus, e parar de justificar o erro, né? Nós temos muito costume de justificar erro. Não, eu errei, eu sou culpado. Pronto. Isso é sinal de humildade, é reconhecer que está errado, reconhecer que você é um pecador, que agora você carece da graça de Deus, e é onde Deus, Ele move o coração de Deus, Ele derrama da graça sobre a tua vida. E também nós sabemos que a transparência, né, ela liberta. Em João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, se você é transparente, se você é verdadeiro, então consequentemente você vai ter uma libertação do pecado, porque você começa o que é conhecer a verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Outra característica que nós podemos tirar das crianças é a questão da simplicidade, né? Nós vemos que uma criança, ela não precisa de muito, né, para estar no lugar. Às vezes nós, enquanto pais, queremos muito para que ela se enfeite, né? Mas a criança, para ela chegar no lugar, ela não precisa de muita coisa. Basta ela ter saúde, energia, que tudo para ela é festa, tudo para ela é alegria, né? Então nós temos que ter essa simplicidade diante do Pai. E a simplicidade, ela fala ali no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25, diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos teus pequeninos. Jesus, ele veio à terra, ele não veio, né, num castelo, ele não nasceu num berço de ouro, pelo contrário, ele nasceu numa manjedoura, né? Então ele veio de uma forma simples, numa família simples. Tanto é que os judeus, né, eles até hoje têm dificuldade em reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, porque nasceu numa manjedoura. Né? Para a gente chegar diante de Deus, nós não precisamos ter o carro do ano, nós não precisamos ter a melhor roupa, nós não precisamos vir enfeitados para a igreja, nós não precisamos desfilar na igreja, nós precisamos, sabe de quê? Nós precisamos de simplicidade, porque Deus, ele não olha como o homem vê, ele vê o coração do homem, ele vê o coração do homem. Se alguém pensar que está vestindo bem para agradar a Deus, Deus, ele não olha a roupa. Prova disso, né, é Samuel, quando ele vai na casa de Jessé, que Deus manda ele na casa de Jessé, e Jessé naquele momento, né, ele apresenta os seus filhos, mas Deus fala a Samuel: eu não vejo como um homem vê, mas eu vejo o coração do homem. E naquele momento Samuel pergunta se existe mais algum filho de Jessé, e ele fala: tem um. Ele está lá no campo, ele está lá pastoreando, ele está cuidando de ovelhas, provavelmente ele deve estar sujo, mas ele falou: não, traga ele na minha presença, traz ele. E Deus escolheu Davi, não pela roupa que ele vestia, mas era pelo que ele fazia. E naquilo que ele fazia com simplicidade. E nós percebemos isso também na vida das crianças, e nós temos que ter isso nas nossas vidas. Nós temos que agir com simplicidade. Deus, ele está muito mais preocupado com o teu coração. E nesse mesmo raciocínio nós percebemos o coração de uma criança, né? É tão normal, às vezes uma criança está comendo algo, né? Às vezes a gente surpreende, mas uma criança está comendo algo, você fala assim: oh, você poderia me dar um pedacinho dessa balinha? Às vezes você pede só para ver o coração dela, e muitas das vezes essa criança surpreende a gente: não, dá aqui um pedaço de balinha. A gente fica até constrangido. Por quê? Porque afinal a gente não quer a balinha, a gente quer ver só a atitude dessa criança, ver o coração dessa criança, se ela está presa naquela balinha.
E assim, na verdade, temos que ser nós, né? Nós temos que ter um coração puro, porque afinal Deus está de olho, né, nos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas para que isso aconteça, primeiro Ele tem que moldar o teu coração. E a palavra de Deus diz assim: o conceito de coração puro tem que ser um coração puro para viver. Se você quer agradar a Deus, você tem que ter um coração puro, obedecendo os mandamentos de Deus. O ser humano nasce com um coração impuro, porque o pecado corrompeu a humanidade. Sozinho uma pessoa não consegue se purificar, porque só Deus tem o poder de limpar os corações do pecado. Mas o coração não fica puro do dia para a noite, tem que passar por um processo. Temos que deixar Deus transformar as nossas vidas. Mateus 5,8 diz assim: felizes aqueles, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então nós temos que ter pureza no coração, porque essa é uma promessa que Jesus fez lá no monte, quando Ele estava fazendo o sermão do monte, pregando, ensinando os seus discípulos a nós sermos puros de coração, porque um dia nós vamos ver a face do Senhor, se a gente for puro de coração. E é um processo, não é do dia para a noite. Então nós temos que purificar o nosso coração de toda a impureza. Em Salmo capítulo 33, versículo 1 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. 1 Pedro 1,22 diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então aqui nós temos que amar uns aos outros, né? O primeiro mandamento: amarás a Deus de todo o teu coração. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos aqui, com isso, né, nós começamos a desenvolver, passar por um processo de purificação do nosso coração. Quando eu respeito meu irmão, quando eu amo meu próximo, então nós estamos no processo de purificação. Continuando, diz assim, outra característica, né, que eu percebo na vida de uma criança e que nós temos que espelhar, é a questão da honestidade. É tão bom, né, quando nós vemos uma criança e fala assim: pai, ó, eu peguei, está aqui, pai, isso aqui não é meu, né? É muito bonito, né? Então isso nós temos que pegar como modelo para nós. E o conceito de honestidade diz assim: o conceito de honestidade é uma pessoa que ela é virtuosa, torna uma pessoa bela, justa, né? Eu quero é até bom, né, às vezes a gente levar a pessoa a pensar. É tão bom quando a gente faz negócio com uma pessoa honesta, né, Paulo? Você sabe que você pode confiar nela. E Deus é honesto? Deus é honesto? Deus é honesto. Será que Ele quer que nós sejamos honestos também? Da mesma forma que muitas das vezes o teu filho e o meu filho é honesto conosco. Então Deus, Ele quer honestidade de nós. Nós temos que ser honestos. A gente honesto não é em tudo, aqui na igreja, na casa do Senhor, honesto com Deus, honesto com o seu companheiro, com a sua esposa, com o seu esposo, honesto com os teus filhos, honesto lá no trabalho, naquele momento onde você está negociando. Será que é honesto aquilo que você está cobrando? Será que é honesto aquilo que Ele está fazendo comigo? É tão bom, né, saber que o Deus que nós servimos é honesto. E nós queremos tanto, né, pessoas honestas ao nosso lado. Então, é outra característica que nós temos que aprender com a criança, né? Primeiro, humildade. Segundo, dependência de Deus. Terceiro, transparência, verdade. Quarto, simplicidade. Quinto, coração puro. E por último, a questão da honestidade. Então tudo isso nós podemos tirar de uma criança. Tudo isso nós podemos pegar como exemplo, né, da criança. E algo que eu quero destacar de todas essas características, e eu quero ressaltar aqui que eu disse também, é a questão da dependência. Seja dependente de Deus. Não pense que você é autossuficiente. Não pense que você pode agir sozinho, andar sozinho nesse mundo. Você não pode.
Nosso coração ele bate, né, a todo segundo, e você não paga nada por isso. Nós estamos sob a dependência de Deus. A qualquer momento nosso coração pode parar de bater. E acabou o Alexandre, acabou o fulano de tal. Por quê? Porque nós estamos sob a dependência de Deus, e cabe a Ele, no momento certo, do meu coração e do seu coração parar de bater. E todas as coisas, né, que nós necessitamos, Deus ele tem provido nas nossas vidas. E eu quero convidar os amados irmãos a se colocarem de pé nesse momento. Eu quero, nesse momento, eu acredito que nós temos motivos suficientes para adorar a Deus. Nós temos motivo suficiente aqui agora para levantar um clamor. Eu quero dizer que nesse momento, nesse exato momento, a minha esposa disse que um pastor que faz um projeto social, né, e esse pastor ele tem resgatado crianças. Eu quero dizer para os amados irmãos que nós não precisamos ir para outro estado, nós não precisamos ir para outra cidade. Goiânia tem pessoas, tem crianças, né, que também vivem nessa mesma situação. Aqui nós temos crianças que nesse momento elas estão trancadas nos quartos, né, onde tem pais embriagados, pais drogados, pais se prostituindo na mesma casa com as crianças. Isso não é uma verdade, é uma triste realidade. Então, eu quero nesse momento convidar os amados irmãos, né, a levantar um clamor, mas é um clamor puro, né? Vamos clamar a Deus, falar: Senhor, nós não admitimos mais Satanás reinar aqui nesse setor chamado Parque da Perdão, Morada do Sol, Estrela d'Alva, Nova Esperança, enfim, o setor que vier na sua cabeça, a cidade de Goiânia, nosso estado, nosso país. Satanás ele não tem mais domínio sobre a nossa nação. Vamos orar, vamos pedir a Deus, clamar pelo sangue de Cristo, né, que continuamente derrama o sangue dele sobre as nossas nações. Nós temos filhos e nós temos que preocupar por eles, né? Conforme eu vi o Caleb, né, do irmão Paulo, louvando a Deus aqui, o meu coração ele estremeceu aqui, porque é tão bom ver uma criança, né, na casa do Senhor, cantando, louvando, e ele é um verdadeiro adorador, né? E que Deus possa usar outras crianças para louvar. E eu quero nesse momento convidar todas as criancinhas a se colocarem aqui na frente, tá? Mateus, Rebeca, Caleb, Jamile, o Alex, os jovens, aquele que toca violão lá na porta, lá pode vir aqui. Vamos até as criancinhas de colo que puderem vir também, aqueles que puderem vir, vamos orar por eles. Nós temos que orar por elas. E nesse momento que a amada igreja, né, as mulheres de oração, os varões, né, que oram, o povo que tem intimidade com Deus, vamos orar por eles. E eu quero nesse momento pedir para todas as criancinhas, todas as crianças agora em silêncio, né? Silêncio, nós vamos orar agora. E vamos orar, gente, vamos rasgar o nosso coração e vamos falar para Deus: Senhor, basta o agir do inimigo na vida das nossas crianças. Chega. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, Papai querido, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Deus querido, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Senhor Jesus, eu coloco a vida de todas as criancinhas aqui nessa igreja na tua presença. Papai, que elas venham se encher, Deus, mais e mais de ti, que os teus anjos estejam acampados ao redor delas, Papai. Não deixe que o inimigo, em nome de Jesus, venha tocar nessas vidas. Papai querido, que elas venham, Deus, crescer na tua presença, crescer alimentando da tua palavra. Deus querido, como o Senhor é bom na vida da tua igreja. Nós agradecemos ao Senhor por essas vidas. Senhor Jesus, que nesse momento nós repreendemos todo o agir do inimigo, ó Deus, na vida de todas as crianças desse setor chamado Parque Tremendão. Senhor Jesus, que nesse momento os lares, ó Deus, que o inimigo estiver destruindo, nesse momento, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa, Deus, expulsar
ser aqueles que, ó Deus, possa sentir a tua presença, possa sentir, Senhor, amada pelo Senhor. Ó Deus, nós não admitimos, nós não aceitamos que o inimigo continue a escravizar, ó Deus, as tuas criancinhas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós entregamos, ó Deus, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, Senhor, nós entregamos eles nas tuas mãos. Não deixa, Pai, não deixe que elas se percam, Deus, não deixe que elas se desviem do teu caminho, mas em nome de Jesus que elas venham crescer com vontade de fazer a tua obra. Pai, é isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos ao Senhor nesta noite, para a honra e glória do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.